Bom, em primeiro lugar, obrigado ao Vítor Hugo Meireles por nos se juntar a nós no nosso podcast. Ele não é novo nestas andanças. Se vocês forem ver os episódios anteriores, já tivemos uma belíssima conversa em plena sala de fermentação da Nortada. Obrigado, bem-vindo, Vítor Hugo. Espero que esteja Alô, tudo bem alô. contigo. Muito claro, tá tudo muito bem, tudo maravilhoso. Tá um frio maravilhoso, eu adoro frio, mas É, tá bem frio mesmo. é o ideal para aquilo que vamos fazer hoje, então, não é? Isso é uma verdadeira verdade, meu querido. Muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todo mundo aí. Vitor Hugo Meirelles, sommelier de cerveja, né? Ora bem, então hoje temos um episódio especial, um bocadinho diferente, que esperemos que seja um ensaio para uma rúbrica que poderá vir a ser bastante interessante no futuro. Tentarmos fazer desta série de episódios uma constante nos próximos meses. E basicamente o que é que isto vai assentar, ou aquilo que nós pretendemos que assente? Degustação. Este podcast hoje está a ser gravado também em vídeo, vai ficar presente nas redes sociais, tanto Vítor Hugo como nas minhas, também possivelmente no YouTube. Se eu conseguir descobrir como é que se faz, também nos vídeo podcasts do Spotify. Portanto, é todo um mundo novo que se abre hoje para nós. Vamos degustar duas cervejas extraordinárias, que, da preferência não só minha, como especialmente do Vítor Hugo, que conhece muito bem esta escola e muito bem estas cervejas. Queres apresentá-las, Vítor Hugo? O que é que temos aí à nossa frente hoje? Opa, vamos, claro que sim. Hoje, meus queridos e minhas queridas, temos simplesmente. Começamos muito alto, hein? Queria deixar aqui que já É verdade. começamos no pináculo, talvez, da cerveja mundial, né? Não estou falando nenhum exagero aqui, eu acho. Então, vamos tomar uma Rochefort 8 e uma Rochefort 10. Pois, como se já não bastasse a 8, nem vamos levar com a 10 por cima. Eu acho que depois disso, nem jantar, nem nada. Vou logo direto para a Não, cama. não. Eu tô ali, eu nem jantei. Jantei. Já tô... Pronto. E só para contextualizar também, do meu lado aqui, que eu tenho aqui uma proximidade, né, com o pessoal aqui da Guten Dracht, Via House Porto. Consegui emprestado aqui, ó, 2 Oh, cálices da espetáculo. Rochefort para podermos degustar, né, e falar um bocadinho também da tradição monástica dessa Excelente, cerveja. excelente, excelente, excelente. Eu Cálices não Rochefort. tenho, pá, eu tenho só o da Westmalle, que já não é mau, mas também funciona muito bem. E depois tenho aqui um Funciona, outro, é um para outro pista branco, também. exatamente, tenho um outro branco, mas tenho também o formato da taça, não é? Que também serve Perfeito. perfeitamente, portanto, acho que posso. Não tenho os copos da Rochefort, mas acho que estou muito bem servido também. Com certeza. Com certeza. E então, Vitor É Hugo, isso. só aqui um pequeno parênteses. Não nos podemos esquecer que há malta que não nos está a ver, que a malta só nos está a ouvir, portanto vamos tentar ser o mais visuais possível, também na nossa expressão, e tentar aqui também seguir esta malta que só nos está a ouvir, para que também eles consigam perceber um bocadinho e não se percam no meio desta degustação, está bem? Ah, excelente. Obrigado por lembrar. Então, eu tenho que fazer uma descrição de como é que é o cálice da Rochefort, né? Exatamente, é mesmo isso. O cálice da Rochefort é um cálice trapista. Se vocês colocarem no Google aí cálice trapista, vocês vão ver vários, né? De cada cervejeira trapista tem o seu cálice. Então, o da Rochefort, para mim, é um dos mais bonitos, é É bem verdade, sem interessante. dúvida. Ele tem aqui um aspecto bem de cálice de Santo Graal, né? De Holy Grail. Exato. Então, a ideia é justamente essa, evocar essa questão do Graal, enfim, e do cálice da comunhão. Então, você vê toda a tradição religiosa católica, obviamente, né, perpassada para essa questão de uma taça de cerveja. Então, aqui está a tradição mesmo realmente católica nessa questão. Perfeito. Ricardo, posso dar um enquadramento, então, histórico rapidinho, para a gente poder enquadrar todo mundo aqui nessa cerveja? Claro, 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 vamos em frente, vamos em frente. Boa, pessoal. Então, ó, vamos falar um bocadinho aqui, ó. Fiz uma cábulazinha aqui para não me perder da história da Rochefort. Então, a Rochefort na verdade, é uma cerveja que é feita na abadia olha, vou gastar meu francês muito ruim, de Notre-Dame de Saint-Rémy, ok? Então, desculpa aí todo mundo que fala francês Está por ótimo, essa, está por ótimo. essa coisa terrível. Situa-se, então, meus amigos, nas proximidades da vila de Rochefort, por isso o nome, e na região da floresta de Ardenas, na província de Namur, tá? Na parte francófona da Bélgica, né? Que é a Valônia, que é o centro-sul da Bélgica. Uma coisa interessante, Namur, provavelmente vocês aí, quem conhece já de cerveja há algum tempo, já ouviu Namur num rótulo de cerveja famosa aí.
Ele já tomou uma Witbier chamada Blanche de Nabucco. Uhum. Temos aí essa província, que tem uma cidade Exatamente, já exatamente. nesse rótulo de Confesso, Witbier. desculpa interromper-te, confesso que nunca bebi, mas conheço. Sim, sim, sim. É bem famosa. É uma daquelas Witbiers, assim, que... pronto, a gente tem a Hoegaarden, que é muito famosa, temos a Uhum. Vedette também, mas temos muitas Blanches, né? Porque a Witbier na França, na região francófona, né? Que eles falam é Bière Blanche, que é cerveja branca, assim como o Witbier também é cerveja branca, só que em flamand, né, em flamengo. E pronto. Agora, então, assim, falando sobre o mosteiro especificamente, na verdade, ele foi desenvolvido primeiro como um convento em 1230, século XIII, Idade Impressionante. Média ainda, né? Eles não faziam cerveja ainda, mas eles eram um convento. E depois, só quase 2 séculos depois, em 1464, é que foi convertido em mosteiro, monastério esse convento. E aí o pessoal pode achar que convento normalmente é onde fica só as freiras e o mosteiro tem monges, né? Exato. Normalmente o pessoal acha que convento é só feminino e mosteiro é masculino. Na verdade, a diferença de convento e mosteiro não é essa. O convento, você tem frades ou freis e freiras, né? Então, no convento, esses párocos vivem normalmente em sociedade e voltam para o convento para comer e dormir essencialmente. Já no mosteiro ou no monastério, você tem monges e monjas. Você pode ter mosteiro masculino e feminino, assim como convento masculino e feminino. Só que a diferença principal é que no mosteiro você tem que fazer alguns votos e um deles é um voto ali de obediência e de estabilidade. Esse Uhum. voto de estabilidade diz que você tem que ficar, né, o monge, ele tem que viver a vida inteira recluso no mosteiro. É isso, ele não pode simplesmente sair, não tem liberdade para ir para o Ou mundo seja, exterior. tu estás-me a dizer que eles tiveram que começar a fazer cerveja para matar com a seca e o aborrecimento. Também, exatamente, na verdade, como eles estão. Exato. Porque assim, como eles estão reclusos ali, eles têm que fabricar as próprias materiais, o próprio alimento e a própria bebida. É isso, Exato. basicamente. Então estás-me a dizer que esta cerveja, a Rochefort, já tem 600 anos. Não, aí que tá. Na Ok, verdade, desculpa. em 1564 foi convertida, um convento foi convertido em mosteiro, em Ok, Notre-Dame de Saint-Rémy. Só que eles ainda não faziam cerveja. Eles começaram a fazer cerveja em 1595, no ok, finalzinho do século XVI e no século XVII. ok. Mesmo Mas assim, então, a gente está falando aí de 400 anos mais ou menos. é pouco Isso, mais de 400 anos. exatamente. Então, a fabricação foi interrompida pela Revolução Francesa, porque está falando de uma região da Bélgica que já faz fronteira com o norte da França, ali, com o Hum, nordeste da França. E o local ali foi fechado em 1794. Né? Aí o que aconteceu? Os trapistas, que são os monges de uma ordem chamada Ordem Cisterciense da Estrita Observância Reformada, é uhum. isso tudo. Aí, para facilitar, chamaram, né, deram a alcunha deles trapistas, porque o primeiro monastério dessa ordem foi na cidade de La Trappe, na França. Sim, senhor. E daí que vem também o nome da cerveja La Trappe, né, faz essa homenagem ao primeiro monastério trapista, só que é holandesa, né? A La Trappe é feita na abadia de Koningshoven, na Holanda. Mas a primeira La Trappe mesmo, né, o primeiro monastério, era na França. E aí, os trapistas depois ocuparam a abadia, né, o mosteiro de Notre-Dame de Saint-Rémy, em 1887. 1887, já no finalzinho do século XIX. E aí, eles reconstruíram a cervejeira, a nova, em 1899. Hum, Pronto. E aí a cervejeira mais recente, recente da recente, porque teve as guerras e tudo mais, a Primeira e Segunda Guerra no início do século XX, foi reconstruída só na década de 60, de 1960. Então a cervejeira atual da Rochefort, faz a Rochefort, lá no monastério de Notre-Dame de Saint-Rémy, da década de 60. muito bem, Né? muito bem. É isso. Muito bem, feita esta introdução histórica, muito obrigado, sim senhor. Não, de Não nada. só bem investigado, como bem explicado. Vamos então partir para a garrafa e para o seu conteúdo, não é? Com toda certeza, meu querido. Com toda Que é certeza para e isso todo que cá prazer. estamos. Então temos aqui a Trappiste Rochefort 8. Isso. E então, o que é que temos aqui à nossa frente? Então, meu amigo,
se a gente for falar de estilo de cerveja, né? Hum, Essa cerveja, tanto a 8 quanto a 10, elas vão cair muito no mesma designação de estilo, tá? ok, Que normalmente é o que a gente considera as Belgian Dark Strong Ale, muito bem. ok? Então, dentro aqui, deixa eu até pegar a minha cábula, mas dentro do PJCP, normalmente a gente tem entre 8 e 12% de álcool uma Correto, Belgian Dark Strong Ale. correto. Esta 8 tem 9,2 e a 10, deixa-me lá verificar, 11,3. Perfeito, está dentro mesmo do intervalo do Estão as duas PJCP. dentro, não é? Exatamente. E normalmente você vai encontrar as Belgian Dark Strong Ale mesmo nessa vertente. Uma coisa que é engraçada, e um parênteses também, antes da Claro, gente claro. continuar, por exemplo, os belgas, eles não têm muito essa coisa de dar o nome do estilo no rótulo ou Sim, falar sim, de sim. qual estilo. Eles não têm muito essa preocupação. Quem tem essa preocupação é a gente que estuda cerveja e tenta enquadrar a cerveja deles nos nossos guias de estilos ocidentais, aqui, enfim, nos Estados Unidos, que é o BJCP ou o Brew Association, ou BA, os guias que são utilizados. Então, por exemplo, as pessoas olham para Powell Quack, que é uma Uhum. cerveja muito famosa aqui no Certo, Portugal, acho que é bem difundida e tal. Powell Quack é uma cerveja que ela não é loira, ela não é amarela, então correto. ela não se enquadra em Belgian Golden Strong Ale, que Uhum. são para as amarelas, e ela não é tipo castão escuro, como normalmente são as Belgian Dark Strong Ales mais famosas, como essas duas que nós vamos tomar agora. Então, Ela é qual que é âmbar. o quê? A Quack, aí o guia do JCP teve que pegar o EBC, que é a escala de cor, e jogar mais para claro, para enquadrar a Quack no início da escala. Então, assim, na verdade, as Belgian Dark Strong Ale começam das Belgian Amber, como uma Quack, até as Belgian Dark mesmo, mais escuro. Ou seja, a quack é tão boa que tiveram que inventar uma cor só para ela. É mais ou menos por aí. Então, olha, fica aqui prometido. Vitor Hugo, um dos nossos próximos vídeos vai ser sobre a quack. E porque a Quack é muito barato. Além de cerveja ser espetacular, tem uma história do copo, né? Tem que falar da Então, história do copo. exatamente. Então vamos guardar essa história então, para o próximo vídeo. Vamos lá Boa, avançar boa, então. boa. Rochefort 8. Queres abrir esta já? Vamos abrir. Vamos Vamos lá. abrir, a gente já faz as notas de prova. Enquanto a gente abre, tem aqui um abre-caricas que, para mim, é o abre-caricas mais maravilhoso do universo. Opa, girasse. Que é um abre-caricas, inclusive foi um amigo meu que quando trabalhava na Gudandrake, ele fez para mim aqui com o nome, tem meu nomezinho gravado aqui. É um pedaço de madeira, pessoal, mas muito bem trabalhado. E tem tipo um parafuso no pedaço de Que madeira. giro. Você fala assim, que coisa meio tosca, né? Mas é o abre-caricas que sempre vai abrir a sua carica sem amassar. Sempre. Então, se você é Ah, isso. colecionador de caricas, tenha uma coisa assim. Tenha. Bom, se és colecionador e nos estás a ouvir, vais mesmo ter que ver este vídeo, porque isto é uma dica fantástica. Eu mesmo na Sim. loja, na Lovecraft, tem muita gente a pedir-me que eu abra devagarinho, que era para não estragar a carica. Ok, isso é perfeito, pá. E eu vou provar, eu vou abrir aqui os dois, vou provar, mostrar a Então vamos carica lá, aqui. vamos lá. Então Vamos vai, lá. vou deixar abrir primeiro. Vamos lá. Um, dois, três e. Ei, Mostra lá. maravilha. Carica impecável. Ei pá, perfeito. Agora vou Sem abrir nenhuma mácula. normalmente a minha. Pois. É Ficou um isso. bocado diferente. A minha ficou, para quem não está a ver, a do Vitor Hugo ficou direitinha, parece que nunca foi usada, e a minha ficou torta, como é óbvio. Eu até nem sou muito bruto a abrir garrafas e mesmo assim não consegui. Então vamos lá olhar para ela no copo. Vamos lá. Faz o obséquio então. Muito bom. Ela não é assim muito dark, pois não, ó, Vitor Hugo. Quer A dizer, é. 8 a 8 é um bocadinho menos dark do que a 10. A 10 eu acho que Tu era um também tens aí pouquinho pouca mais. luz, eu tenho mais um bocadinho, Sim, o teu vai parecer muito melhor, com certeza. mas a minha luz Mas também é um bocado forte, confesso. Mas não é tão escura, por exemplo, como uma Golden Drake, que é uma cerveja que a parte das pessoas que nos está a ouvir com certeza já bebeu, mas, por exemplo, depende muito da exposição à luz, é um facto. sim, e assim, eu vou descrever a coloração dela, porque pelo Claro, vídeo aqui é não mais vai dar fácil, para é mais fácil. ver, mas ela tem uma coloração mesmo castanho escuro, mas você vê bem castanho, assim, bem brown mesmo, assim. Se eu não sentisse o aroma nem nada, olhando assim só de longe, eu poderia até dizer,
só que ela é bem turva porque ela é refermentada em garrafa, a gente vai falar um bocadinho sobre isso. Mas eu poderia dizer que ela é uma Brown Ale. Meio, tanto English Brown Ale ou American Brown Ale, um estilo pouco feito, inclusive. Cacildo faz. De Exatamente, novo, Cacildo. exatamente, é verdade, é verdade. Então, assim, é bem brown. Eu acho que a 10 vai ser um bocadinho mais escura. Vai ser um Eu, eu, quase. eu, eu tenho que corrigir aqui aquilo que eu disse, porque inicialmente eu disse que não era tão escura quando estava a verter o líquido para o copo, mas à medida que o copo foi enchendo, foi ficando cada vez mais escuro, claramente. Exatamente, sim, sim. E no Então, meus aroma? amigos, aroma. Ah, cara, aqui, assim, é uma coisa que é importante a gente falar. Essas cervejas belgas normalmente têm algumas coisas bem características delas. Uma, os belgas normalmente utilizam candy sugar, que é um açúcar normalmente oriundo de beterraba, Uhum, para aumentar o teor alcoólico da cerveja sem deixar ela demasiadamente com açúcares residuais, como a gente tem no malte, né? No certo. malte, para quem não sabe, normalmente você tem açúcares que são fermentescíveis e tem uma parte de alguns açúcares que não são fermentescíveis que vão compor o corpo da cerveja, né? Uma Uhum, doçura uhum. residual. Certo, Quando certo. você adiciona o candy sugar, todo esse açúcar é fermentescível. Então você vai ter uma parte do teor alcoólico ali subindo sem adicionar cor. Então Ok. você tem ali um pouco Muito menos interessante. de. É bem uma jogada que eles fazem. Sim, senhor. Uma E dica como muito os... interessante para os homebrewers que nos estão a ouvir, sem dúvida. Exato. E como você tem. Os belgas nunca tiveram Reinheitsgebot, ou seja, nunca tiveram lei da pureza, A lei da nunca pureza. foi nenhuma heresia, muito menos uma cerveja até, inclusive, monástica, colocar aquele sugar, ou colocar frutas, ou colocar temperos, sem ser aqueles 4 ingredientes básicos, água, malte, lúpulo e levedura. Então, assim, é uma cerveja onde a levedura, normalmente, o malte e a levedura fazem o papel principal, né? Então, no aroma, a gente sente muito do malte ali, Já melaço, me antecipei, já caramelo. bebi. Mas sim, o caramelo é logo a primeira coisa que aparece, não é? Sim, exatamente. O candy sugar escuro também ajuda com esses aromas também, Ok. o aroma e sabor. Até cervejas que eles fazem, não sei especificar quais, se essa é assim, mas que nem malte tostado coloca. A cor e os aromas da caramelo vêm totalmente no candy sugar escuro. Ah, muito Então, interessante. é Ok, não muito sabia. interessante isso. Não Tem sabia, não isso sabia. também. Que ainda nem confere aquele torrado, normalmente a café ou chocolate negro, você nem tem, porque só tem o candy sugar escuro, não tem malte torrado. Ok, muito bem, muito bem. Então, e as notas, né, frutadas de fermentação, a gente fala de esterificado, normalmente, né? Fermentação das leveduras belgas, você normalmente vai ter ali ameixa seca e uva passa, esse duo que é super famoso, todo mundo fala, né, sobre eles. Eu vou ler um bocadinho das notas de prova do Garrett Oliver, para quem eu sou fã, gente, por favor, eu sou muito fã do Garrett Oliver, e para mim, a mesa do mestre cervejeiro, The Brew Master Table, é quase uma bíblia, ele está sempre comigo. E aí eu dei uma olhadinha, que ele fala da Rochefort 8 e 10 no livro, obviamente, e ele fala que no palato, ele só abre aspas para o Garrett Oliver, no palato o amargor amplo e firme envolve um centro frutado escuro de ameixa preta e figo. Hum. Sabores de caramelo e malte precedem um final seco. Então, é um bocadinho tudo isso que a gente está Esta falando. secura no fim é mesmo muito, muito interessante, porque é aquela secura que não se torna exagerada, é ligeira, mas muito agradável, e mesmo assim não perdes, já estou a beber, não é? Já me estou a antecipar, desculpa, não perdes toda a percepção da fruta, aquela fruta seca. O figo, pá, eu tenho alguma dificuldade em perceber se é mesmo o figo ou não, mas que de facto é-me familiar aquele toque de fruta seca, isso é, sem dúvida alguma. Muito. E olha, o meu exemplar aqui está muito, muito fresquinha, está com a validade para fevereiro de 2026. Ui, a minha, deixa Cara, a minha não é tanto, que eu sei, já tem algum tempo. Exato, a minha é só até ao final do próximo ano, portanto não é tão fresca como a tua, mas mesmo assim está. É uma cerveja também que se aguenta bastante, não é? Tem um shelf life sim. muito, muito largo. E tem, normalmente, cervejas mais escuras, acima de 8% de teor alcoólico, tem potencial de guarda. E ainda mais refermentadas em garrafa. Então, normalmente, Rochefort 8 e 10 são cervejas que as pessoas podem fazer até degustações verticais, né? Ok. Ou seja, você pegar várias Rochefort de vários, né, anos diferentes. Degustação vertical, explica lá. Em curtas palavras, pessoal, é você pegar uma cerveja e meio que beber ela em safras diferentes. Na verdade, em anos de fabricação, que vai ser Uhum, anos também de validade, que você vai olhar, né? uhum. Diferentes.
Então faz-se muito isso com cervejas acima de 8%, mais escuras. Então, normalmente, Belgian Dark Strong Ales, a gente faz isso. A Orval é super famosa por fazer isso também, Exato. por motivos muito mais peculiares da Orval, porque tem Brettanomyces e outras coisas Uhum, uhum, que uhum. talvez sigam para um outro vídeo. Sem Mas dúvida. é isso. Mas é isso, pessoal. Então dá para fazer isso com Barley Wine, dá para fazer isso com Imperial Stout, Ou dá para seja, misturar bastante. Vitor, para quem nos está a ouvir e para quem nos está a ver também, o que é que estas cervejas, em particular as Belgian Dark Strong Ale, o que é que elas ganham com o tempo? Ah, muito bom. É, envelhecer cerveja é uma arte e tem muita Exatamente. técnica em relação a essa arte, né? Então, se ela for envelhecida no escuro, no frio, temperaturas de 12 graus para baixo, Uhum. melhor, e estabilidade de temperatura, não pode subir, descer, subir, descer. E de pé e sem umidade, é perfeito para envelhecer cerveja. Normalmente você tem uma curva de um gráfico que você vai aumentando principalmente esse frutado, esse Uhum. que eles chamam de ribs, esse frutado ele vai se intensificando juntamente com um aroma de caramelo e também com envelhecimento, né, pode aparecer alguns aromas também amendoados, de amêndoas. E é correto dizer que se torna mais vínica? Nós ouvimos muito isso. Torna-se mais uma barley, não digo que vai ser uma barley wine, como é óbvio que não é, porque são coisas completamente diferentes, mas faz-nos lembrar mais uma barley wine do que propriamente uma Belgian Dark Strong Ale, isso é correto? É porque o caramelo, a ideia do caramelo vai aumentando muito e com o tempo o lúpulo ele vai também baixando bastante, né? Exato. Então a gente vê muito isso também na Orval, né? Porque a Orval é uma cerveja que tem uma quantidade muito razoável, ela tem dry hopping também. E uma Orval fresca e uma Orval envelhecida há 4 anos, você vê que ela perde muito, muito características de lúpulo. Então, Ok. sim, a cerveja ela vai ganhando mais um aspecto mais complexo, talvez de vinho, né, tipo, fortificado, né? Porque uma coisa que é muito interessante, você tem refermentação na garrafa. Exatamente. Então a levedura está ali e um pouquinho de açúcar que tiver, ela vai levemente transformando isso, mas muito devagarinho, em um pouquinho mais de álcool durante o tempo. Porque você tem levedura ali ainda na garrafa, né? Então é interessante isso. Então ela pode ficar um bocadinho Mais mais cara, alcoólica. mas mais alcoólica e você pode sentir levemente Eu, juntamente com eu, esses aromas de caramelo e de frutas, né? eu vou aproveitar essa dica para explicar que o 8 e o 10, malta, não é porque foi envelhecida 8 anos ou 10 anos, como já ouvi dizer. Atenção, é simplesmente porque é uma cerveja completamente diferente. Queres-nos explicar a diferença entre a 8 e... Não é completamente, tem muitas semelhanças. Mas, Vitor Legal. Hugo, queres-nos explicar a diferença entre a 8 e a 10? Claro que sim, claro que sim. Na verdade, a Rochefort, a linha básica era 6, 8 e 10, né? Há Uhum. alguns anos atrás, poucos anos atrás, eles lançaram a Rochefort Triple, que eles não tinham. Mas a Rochefort 6, 8 e 10 é a mesma base de cerveja, né? Então, na verdade, é a mesma receita de cerveja. É a mesma Ok, cerveja. interessante, muito A interessante. diferença importante é justamente a densidade do mosto inicial, que a gente chama de OG, ou OG, né? Que é Original Gravity. Uhum. Então, no antigo sistema belga, você tinha lá o mosto com o número 6. Hoje a gente usa plato ou gramas por centímetro cúbico e tal, mas antigamente tinha 6, eram números inteiros. Mas que faz correlação, por exemplo, com 1060, 1080 e 1100 gramas por centímetro cúbico. Então, você tem essa. Então, ou seja, resumindo tudo, você tem a 6 menos densa, tem menos açúcares, tem menos quantidade de malte, de açúcares. Então, você alcança um teor alcoólico, sei Mais lá, de baixo. 7 mais baixo. Uhum, Né? uhum, uhum. Depois, a 8 você tem um pouco mais de densidade, um pouco mais de açúcar, alcança os Correto. 9,2. E a 10 tem mais densidade ainda, alcança os 11,3. Então, a grande diferença, basicamente, é isso. Se eu não sei se é 1 para 1, ou seja, se 6, 8 e 10 é 1060, 1080, 1100, eu já li isso, mas não vamos Tudo bem, colocar isso não como vamos na complicar. pedra. Eu não vou colocar na pedra. Vamos então abrir a 10, que assim depois conseguimos comparar até uma, colocarmos ao lado uma da outra, até para ver a cor e tudo mais, Claro que sim, e até mesmo sentir os aromas diferentes, e depois também provar até as duas ao mesmo tempo, que assim também conseguimos comparar um bocadinho melhor. perfeitamente. Aí está o abre caricas mágico. Exatamente. Uma coisa legal, enquanto a gente está a servir, temperatura ideal para degustar uma Dark Strong Ale belga, né? Pode um Dark Strong Ale. 12 graus?
Ah, por aí. Eu É, não é? colocaria entre 10 e 13. 10 e 13, ok. Entre 10 e 13 graus. Ok. De uma maneira geral, cervejas. A regra geral, né? Cervejas mais claras, leves, menos complexas, temperaturas um pouquinho menores. Uhum. Cervejas mais escuras, complexas e alcoólicas, temperaturas um pouco maiores. Ok. Olha, vamos lá então pôr aqui uma ao lado da outra. É, A que está mais cheia, obviamente, é a 10. sim. Mas dá para perceber bem que a Dá. 10 é mais escura. Não há uma diferença agressiva, brutal, mas nota-se a diferença. Nota-se a diferença, nota-se. No teu caso até se nota mais, pá. Pois também tem a ver um bocadinho com a luz e a exposição que a luz cada Sim, um, mas no teu caso nota-se bem mais. No meu caso, para quem nos está a ver, consegue perceber que a diferença não é assim muito substancial. No caso das cervejas de Vitor Hugo, é. E então, queres falar um bocadinho desta agora? claro, claro. Pessoal, essa cerveja aqui talvez seja a irmã mais famosa, né? Como eu falo. O pessoal ele idolatra bem mais a 10 do que as irmãs menos potentes. Eu também gosto mais da 10. Deve ser assim, em qualquer bar de cerveja, se tem a 6, 8 e 10, best seller vai ser a 10 Uhum. com facilidade, creio eu. Não que as outras sejam ruins, muito pelo contrário. Mas é que a 10 é tanto. Essa é, Tão, é mesmo muito boa. é, É pena ter tanto álcool. Realmente estamos a falar de 11,3. Depois fica difícil beber uma sozinho. Mas para partilhar é excelente. sim, sim, sim. É uma cerveja muito, muito especial. Ela tá ali, é, ela figura entre as cervejas mais importantes do estilo, junto talvez com uma San Bernardus ABT 12, Uhum, uhum. com uma Westbleteren 12 Exato. também, muito considerada muitas vezes como a melhor cerveja do mundo, ficou É meio que verdade. petrificada, né, como a melhor cerveja É do mundo, verdade, mas verdade, verdade. nesse nível, assim, a gente tá falando de uma cerveja nesse nível, então é tipo supra-sumo, por assim dizer, do estilo Belgian Dark Strong Ale, com certeza. Então a gente tem uma cerveja aqui castanho escuro, né? Uma boa formação de espuma. Uhum. Aqui nas notas assim, é mais intenso ainda as notas de frutas secas, Sem aqui dúvida. Mas além de mais intenso, é diferente. Ou é só a já intensidade? O que é que tu me dizes? Eu estou a eu cheirar as acho, duas ao mesmo tempo. sim, eu tô a cheirar também as duas aqui ao mesmo tempo nesse momento. Eu não consigo perceber a diferença, confesso, mas além da intensidade do aroma da 10 ser maior, há aqui algo também diferente que eu não consigo identificar. Consegues-me ajudar ou também não consegues perceber? Eu acho que na verdade fica mais intenso na minha visão os aromas de frutas secas. Ah, ok. Pode ser. Tem o caramelo também, mas eu acho que os aromas de frutas secas perpassam o caramelo aqui nesse momento e você tem aqui já alguma coisa de vinho fortificado mais Ah, intenso. ok. Pois era por aí que eu iria. Ou seja, o caramelo acaba por ser disfarçado, fica menos doce no aroma e talvez mais intenso alcoolicamente, mais boozy, talvez, um bocadinho. Mais boozy. Sim, 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 sim. Ok, Exatamente. ok, 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 ok. Isto realmente ter a oportunidade de gostar as duas ao mesmo tempo é uma experiência fantástica. Ainda nem sequer bebi a É. 10, ainda só cheirei. Vou lá agora cheirar, vou lá agora beber. Vou tomar um golinho. Ui, extraordinário. É uma belíssima cerveja. É É muito boa. impressionante como ela consegue ser tão alcoólica e não ser nada enjoativo, nada em demasia, não é? É fantástico. Sim, sim. Fantástico. É uma cerveja realmente muito, muitíssimo interessante. Realmente, na minha opinião, ela está muito fresquinha ainda. Muito provavelmente esses aromas de frutas secas eles vão ficar cada vez mais intensos aqui enquanto ela vai subindo a temperatura, porque eu tirei da geladeira faz mais ou menos 10 Ah, minutos. ok, não, eu já tirei a minha há algum tempo. Ah, então a tua deve estar muito. Se a gente colocasse aqui, se a gente estivesse junto, a tua deve estar já com a temperatura mais alta e deve estar Sim, realmente sim. com os aromas mais pronunciados do que as minhas, com certeza. Até porque eu liguei a lareira cerca de meia hora antes de começarmos, portanto aqui o ambiente na sala já está quentinho. Ah, pronto. Então, o ambiente ideal para beber duas cervejas destas, sem dúvida nenhuma. Boa, 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 perfeitamente. Então o que é que me Então, dizes? Na boca, o que é que te parece? cara, eu acho que ela tem um corpo um pouco maior do que a primeira. Tem sim senhor.
né? Ela tem mais corpo, ela tem. Deixa eu pegar aqui mais um bocadinho. Hum. É, Talvez até mais aveludada, no Santos assim mais redondinha sim, na boca também. sim. Elas de facto são muito parecidas. Pá, eu acho que se me expusesses assim uma prova cega, uma à frente da outra, eu ia ter dificuldade. Não ia conseguir ser muito taxativo na resposta, mas pá, sim, assim com todas estas sugestões, tu a falares, eu a saber qual é que estou a servir, obviamente que é fácil identificar. Mas assim, numa situação qualquer random, numa situação qualquer ao calhas, num bar, se me pusessem as duas à frente, eu se calhar ia ter alguma dificuldade. Interessante. Mas se a gente fizer essas demonstrações com uma certa frequência, primeiro na cor a gente vai ver a diferença das duas, Exato. né? E agora eu provei exatamente a 8, depois eu provei a 10. E nota-se, aí A já se nota, 10 não é? a 8 tem bem menos corpo que a 10. A gente colocaria o Exatamente. corpo da 8 como médio e o corpo da 10 como médio alto. Ela Exatamente já é isso, era exatamente isso que eu estava a pensar. Ou seja, se me pusessem, quer dizer, obviamente, se me pusessem as duas ao mesmo tempo, seria mais fácil. Mas se me pusessem a cerveja à frente para eu experimentar, eu se calhar ia ter dificuldade em identificar qual é que era, se seria a 8 ou a 10. Bebendo as duas ao mesmo tempo, sim, seria mais fácil. Mas sim. mesmo assim eu teria alguma dificuldade. Não é bem um estilo que eu estou muito habituado a beber. Agora, realmente, passar da 10 para a 8, nota-se uma diferença, nota. Sem dúvida. E o aquecimento alcoólico também. O aquecimento alcoólico na 10 é muito mais perceptível, são 2,1% pontos percentuais a mais de álcool. Isso já faz com que o aquecimento alcoólico na 10 seja mais perceptível também. E é incrível que à medida que vou bebendo uma e outra, vou percebendo coisas diferentes. Por exemplo, a 8 já me parece até um bocadinho mais fresca. Até parece que a número 10, a 10 já tem os frutos secos mais passados, mais maduros. E a 8 mais fresquinhos, mais verdinhos. Epá, Com toda certeza. eu agora estou um bocado na dúvida, honestamente, qual é que gosto mais, pá. É a primeira vez que estou a fazer esta prova e agora estou assim um bocadinho. Eu sempre gostei muito da Rochefort 10, mas agora estou um bocadinho na dúvida se calhar regularmente não beberia mais a 8 do que a 10. Parece-me ser mais fácil de beber, é isso? Você tirou as palavras da minha boca. Tem um termo que a gente utiliza que é o drinkability, né? Exatamente. Com certeza a 8 tem muito mais drinkability que a 10, pessoal. E não quer dizer que uma é melhor do que a outra nesse termo. Drinkability é simplesmente a facilidade em beber a cerveja. Ou seja, em beber um pouco mais, né, de repetir ali os goles e continuar bebendo a cerveja. Você pode ter cervejas maravilhosas, muitas pastry stouts ou imperial stouts. E são muito boas, são cervejas incríveis, elas são intensas, complexas. Porém, tem o drinkability baixíssimo. Você não consegue Claro. beber 50 cl de uma cerveja assim. Bom, sim, dá pra beber, dá, mas enfim, é menos fácil do que Dá beber sempre. 50 cl de uma Witbier, uma Pilsner. Então, nesse caso, a 8 é 10, a 8 tem mais drinkability. Dá pra beber mais facilmente a 8 do que a 10. Tu chegasses agora à Golden Drac ali à Beer House no Porto, o que é que pedirias? A 8 ou a 10? Nesse frio, a 10. A 10. Mas Isso, já entrou na primavera, já dá pra tomar mais 8. Fácil. mas se fosse, por exemplo, uma sexta-feira à noite, a começar a noite, se calhar já irias para uma 8, que era para não ficar demasiado pesado, para depois a seguir conseguires provar mais algumas coisas, correto? Sim, se a minha vontade é provar mais cervejas, se calhar eu coloco a 8. Se a minha ideia é provar poucas cervejas e focar nas que eu estou bebendo com mais tempo de degustação, aí eu vou em coisas mais complexas como a 10. Muito bem. Oh, Vitor Hugo, se quisesses terminar com uma apreciação global daquilo que estamos a beber, tanto uma como a outra, o que é que gostarias de dizer? Pá, são cervejas que são, talvez, eu mantenha a minha palavra, são o supra-sumo, assim, do estilo Belgian Dark Strong Ale, seja uma versão menos intensa como a 8, seja na versão máxima de intensidade do estilo, um dos máximos como a 10, são cervejas muito bem feitas, são cervejas para, normalmente, para quem não é tão amante assim de lúpulo, Uhum, uhum. é uma coisa interessante, são cervejas que têm um amargor muito contido, todo esse caramelo, todas as frutas secas, algumas notas que a gente não referiu ainda, mas de especiarias, assim, alguma coisa de pimenta preta ou noz moscada, especiarias assim, ou cravinho, sabe? Banana passa também pode ser verificado nessas cervejas.
Ok. Então ela é bastante complexa, bastante maltada, e como a escola belga normalmente é, e pá, são cervejas realmente de contemplação. Eu acho que é uma cerveja bem monástica mesmo, assim, você parar e se puder tomar num cálice mesmo trapista, sei Exatamente. lá, e botar uma música que você goste, e refletir, parar um pouco, 30 minutos tomando uma cerveja. Eu acho que é isso, essa cerveja. Então, de contemplação, de pensamento, de degustação. E também, por que não, vou já fazer puxar o gancho aqui, de harmonização, né? De comida. Exatamente, era a minha próxima pergunta para terminar. Então, agora que está na hora de jantar, o que é que tu Exato. sugeres que a gente acompanhe com isto? Ó, tanto uma quanto a outra, elas vão ter elementos assim, parecidos, né? Então, maltado, caramelo e tudo mais, e essas frutas secas e um pouquinho de especiarias. Isso daí é comum nas duas. O que vai diferenciar justamente a intensidade, né? No equilíbrio de forças, a Rochefort 10, como tem mais álcool e é mais intenso, um pouquinho mais de corpo, ela vai conseguir atuar em comidas mais intensas ainda do que a Uhum, 8. uhum. Então a gente está falando aqui de carnes de caça, né? Então, patos, gansos, fazões, carnes de caça de uma maneira geral. Tem um prato típico aqui de Portugal que é a chanfana, que é E um prato à ui, base. ui, já estou a imaginar. Para quem não conhece chanfana, meus queridos, é um prato à base de carne de cabra, tradicionalmente já velha, assada dentro de caçoilas de barro preto, em fornos a lenha, mergulhada em vinho tinto, alho, folhas de louro, pimenta coloral e sal. Ok? É isso. Isso é Eu, chanfana. eu acho que para os nossos amigos brasileiros que nos estão a ouvir lá no Brasil, acho que alguns deles já estão a fazer a mala para vir para Portugal passar uns dias só para provar isto, Cara, é porque uma das coisas que eu mais realmente gosto aqui. é fantástico, é fantástico, é fantástico, é É fantástico. realmente uma iguaria. É uma coisa que é realmente cozida lentamente, né? A carne é bem dura, aquela carne de cabra mais velha, mas ela é cozida muito tempo no vinho e tal. Cara, fica um negócio desmanchando, é maravilhoso. Já estou a imaginar esta Rochefort 10 com uma coisa desse género. Exatamente, E a exatamente. 8, eu iria aqui, talvez com um bife grelhado, assim, mais simples, mas também intenso, com alguma gordura. Ah, sim, Um bife de vaca, por aí. um bife de vaca. Pode ser, sim, sim. Pode. Ou um entrecosto assado Talvez o também. entrecosto, exatamente. Um Ok, entrecosto, ok, ok. exato, exato. E assim, queijo, eu vou logo nos queijos de mofo azul, pessoal. Gorgonzola, Roquefort, com cervejas assim mais intensas, cara, é maravilhoso, porque equilíbrio de Nem toda a forças. gente gosta, nem toda a gente gosta, mas se calhar ajuda a equilibrar, não é? Exato. Na harmonização você tem ali, normalmente, o alimento e a bebida se misturando na boca e criando novas sensações, né? Que separadamente eles não teriam. Exatamente. Então, Nós vamos falar disso depois até mais à frente em outros episódios, mas a harmonização pode ser feita de várias formas. Pode ser feita por contraste ou por harmonia, não é? Queres falar um bocadinho só assim só por alto? Para... só por alto, né? Quatro princípios de harmonização básicos: equilíbrio de força, semelhança, contraste e complementação. Complementação, era isso que eu queria dizer. Exato. Fiquem ligados para poder depois a gente discorrer mais sobre isso. Ou seja, não é só porque acompanha, ou só o facto de ir contra também pode ser uma harmonização, correto? Do contraste, né? Exatamente. Tem contrastes que funcionam, tem contrastes que não Que não funcionam. funcionam. Mas tem contrastes que Vamos deixar funcionam. isso para outras conversas. Olha, Vitor Hugo, quero-me despedir de ti, quero agradecer. É sempre um prazer estar contigo. Desta vez não foi pessoalmente, foi um bom teste, acho que resultou bastante bem. Vamos continuar, eu acho que vamos fazer isto mais vezes. Vamos agora esperar para ver o que é que as pessoas vão dizer, se gostaram, se não gostaram. Para quem nos está a ouvir, se gostaste, deixa o teu comentário, diz-nos qualquer coisa, sugere também cervejas para nós provarmos. Por Nós favor. estamos aqui a negociar uma parceria com uma marca distribuidora de cerveja que nos pode vir até a ajudar-nos com cervejas para nós provarmos, porque já sabemos que esta atividade não é propriamente a atividade mais barata que se possa ter, portanto todo o apoio é bem-vindo. Nós estamos aqui a desenhar uma outra parceria que pode vir a ser interessante, que nos pode vir até proporcionar experiências muito, muito boas de degustação, tanto para nós como para vocês, pelo menos da parte
parte da audição e da visualização, depois a prova está do vosso lado. Ao Vítor Hugo, resta-me agradecer mais uma vez. Epá, é fantástico. O teu conhecimento, a tua capacidade são de facto fora de série. Não, por alguma razão chegaste onde chegaste no Campeonato do Mundo, sem bajulação, porque é verdade, não te devo nada, não tenho que estar aqui a bajular só porque sim. De facto, és uma referência para mim. Gosto muito de ti, acho que tens todo o mérito do mundo. E estas harmonizações, estas degustações vão ser muito boas. E agora fugi uma boca para a verdade, um dia destes vamos fazer aqui uma harmonização. Não só vamos beber, como também vamos comer qualquer coisa para acompanhar. O que é que tu achas? Com certeza. Primeiramente, eu agradeço imensamente. É uma honra, na verdade, estar podendo falar de cervejas e é a minha vida, né? Eu sempre falo para as Exatamente. pessoas, mas isso aqui, a tua vida é cerveja. Meu Deus do céu, você é um cachaceiro inacreditável. Não, eu sou um cachaceiro inacreditável. Cerveja tem menos álcool que cachaça, calma. Exatamente. Mas eu adoro cerveja, prazer falar sobre isso. E sim, fazer harmonizações. Eu acho que é um universo aí que dá para explorar infinitas possibilidades. Com Temos cerveja e muita comida. coisa mesmo, muita coisa para falar, muita coisa para explorar. Vitor Hugo, eu quero deixar aqui uma mensagem à malta que nos está a ouvir. Como sempre, tal e qual como nós fizemos, o objetivo não é beber muito, é beber melhor. Que as pessoas sejam criteriosas naquilo que escolhem para beber, porque há um certo limite que nós podemos ter ou podemos chegar, e como em que esse limite seja com coisas boas, como são estas Rochefort. Prometo que Perfeito. voltaremos com outros episódios. Entretanto, fica a mensagem: bebe menos, bebe melhor. A ti que nos está a ouvir, muito obrigado. É um grande prazer ter a oportunidade de dar este passo em frente para o nosso podcast, melhorar um bocadinho ainda mais. O objetivo que eu tenho todos os dias é pensar em conteúdos dentro daquilo que eu consigo fazer, pensar em conteúdos que possam trazer uma mais-valia para o podcast, possam trazer a ti mais experiências, e com convidados como o Vítor Hugo, com certeza que isso será muito, muito mais fácil. Mais uma vez, muito obrigado. A ti, Vítor Hugo, um grande abraço. Muito A ti que nos obrigado. estás a ouvir também. Bebe menos, bebe melhor. Já sabes, partilha este episódio com quem achas que vai gostar e volta. Para a próxima semana teremos mais. Um grande Obrigado, abraço. gente. Grande Forte abraço. Fica abraço, bem. saúde. Peraí, eu vou brindar aqui. Ó. Saúde, meus queridos. Fiquem bem. Grande Obrigado, abraço. Ricardo. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom. Obrigado, obrigado. Obrigado, mestre. Valeu.